Boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu sou professor de língua portuguesa, certo? Do 7º ano. E estamos voltando aqui a mais um vídeo em que o assunto é o gênero reportagem. Esse assunto é do caderno 4 que vocês receberam. E o intuito desse vídeo é justamente esclarecer algumas dúvidas e ajudar vocês, ok? A gente vai fazer uma breve explicação, falando um pouquinho para quem ainda tem dúvida conseguir entender melhor. Lembrando que falta aí 5 dias, 4 para vocês entregarem a atividade que foi proposta para vocês, ok? Vou pegar aqui a minha caneta, né, de marcar texto, né, para que vocês consigam entender melhor. Então, continuando. O que é uma reportagem? Bem, a reportagem é um gênero textual não literário, Ela é considerada um texto jornalístico vinculado pelos meios de comunicações, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Então, onde é que você encontra esse texto, essa reportagem? Você vai encontrar nos jornais, né, impressos, aqueles que acho que todo mundo já viu algum dia, seja na TV ou pessoalmente, um jornal de papel, né? Revistas, que geralmente são especializadas nisso, e no final vou mostrar para vocês uma revista. Você tem revistas como Veja, Isto É, Revista Época, são revistas que as pessoas geralmente assinam, ou seja, contratam e recebem nas suas casas mensalmente. Você tem a televisão, né? Você aí tem o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, o SBT, que também apresentam reportagens. A internet, que hoje boa parte da população usa, né, que você vai encontrar nas redes sociais, nas chamadas fanpages, né, que são as páginas no Facebook exclusivo dos canais. Você tem o G1, né, que é a página no Facebook da Globo, o R7, tem a página no Facebook da Band, que geralmente eles vão postando reportagens e também notícias, certo? A rádio, né, que não é assim, poucas pessoas escutam ainda hoje, mas você tem, né, jornais que são transmitidos nas rádios, onde, né, praticamente é narrado, né, toda a reportagem, tudo aquilo ali que vai ser passado ao espectador, a pessoa que vai escutar, dentre outros. O repórter é uma pessoa que está responsável de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, por exemplo, como é que é apresentar essa reportagem? Por meio de um repórter, né? No caso da televisão, vai ter aquela pessoa ali, né? Pode ser homem ou mulher, que pode apresentar essa reportagem, seja de forma narrada, ou seja, contando, ou aparecer na imagem sim, né? No texto escrito, né? O repórter que escreve que vai te apresentar o assunto a ser tratado, ok? Classificação da reportagem. Bem, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar. Então, ela informa você acerca de um assunto, ao mesmo tempo que cria uma opinião nos leitores. Então, essa reportagem, ela pode justamente buscar o quê? Criar uma opinião nos leitores, né? Uma reportagem, por exemplo, sobre o abuso de bebidas alcoólicas no trânsito. Ela vai procurar trazer todos os pontos negativos, né, que torna essa prática
a quem bebe e dirige algo ruim, né? Trazendo os acidentes que ela causa, as mortes que ela traz. Então ela vai tentar criar uma opinião negativa em você, para que quando você termine de ler aquela reportagem, você pense, realmente não é bom beber enquanto dirige e nem após dirigir após ter bebido. Então ela tem esse lado de criar uma opinião em você através da informação. Então ela tem justamente essa função social muito importante, que é a formadora de opinião. Né? O que é formar opinião? É quando você está ali, lê aquela reportagem sobre um assunto que você conhecia pouco ou não conhecia, e a partir daquela reportagem você é convencido de algo, né? Você cria opinião sobre aquilo. No caso, por exemplo, do exemplo da bebida alcoólica, você cria uma opinião negativa sobre quem bebe, né? Sobre a prática de beber, e depois sair dirigindo, certo? Ou durante dirigindo. Deste modo, ela pode tanto aproximar da notícia, pode se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles. Então, importante não confundir, né, essa questão aqui de confundir com artigos, com notícia, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Então, se atente principalmente a isso, né? A questão da reportagem que ela tem o intuito de informar e que também ela pode criar uma opinião em você, né? Outra coisa importante, o texto pode ser expositivo, informativo, porque ele expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor, né? Então, também pode ser apenas expor a informação e te informar, não necessariamente tentando te convencer de algo ou tentar te induzir, né, em alguma opinião. Pode também ser um texto descritivo e narrativo, como disse. Ele pode descrever e narrar um fato daquilo da qual ele deve estar contando. Por exemplo, o Jornal Nacional já teve reportagens tratando da seca no Nordeste. E o que o autor fazia? Ele geralmente descrevia a situação, narrava a história de alguém que vive em uma condição de seca, para depois apresentar o problema da seca no Nordeste. E, por fim, né, o texto, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta o juízo de valor sobre o que está escorrido. Então, na reportagem, pode acontecer de o repórter já dar a sua opinião sobre aquele assunto, né? Quando o título da reportagem pode ser os malefícios do uso de bebida alcoólica ao volante, o repórter já está te dizendo já está dizendo para você que aquilo é ruim. Estrutura da reportagem. Bem, aqui a gente vai entender basicamente como é a reportagem, como é que é escrita e feita, né? Bem, embora apresenta, né? Continuando aqui, ó. Embora apresente uma estrutura similar à notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Então, a reportagem, ela já vai ser o quê? Mais sólida, ela vai conter mais informações, certo? Vai ser mais extensa, maior, né? Diferente da notícia, que muitas vezes é um texto curto, né? Vai ter o quê? Ela vai ser menos rígida na estrutura textual, então ela tem uma flexibilidade maior em como você vai organizar as informações, né? Ela pode incluir opiniões, como eu já falei antes, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados,
pesquisa, causa, consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, é importante na reportagem trazer dados, trazer análise, trazer uma pesquisa, porque se você vai informar alguém, você vai tratar um assunto, você tem que convencê-lo, você tem que ter, vamos dizer assim, propriedade do que está falando. Não é só chegar e dizer, sei lá, utilizando o exemplo da bebida alcoólica, não é só chegar e dizer, bebida alcoólica faz mal. Sim, mas por quê? Por que bebida alcoólica faz mal? Depois, por exemplo, durante dirigir um veículo, durante que você está dirigindo um veículo, por que faz mal? Né? Você tem que dizer o porquê. Porque ela entorpece a pessoa, ela afeta os sentidos e o reflexo da pessoa. Aí você vai apresentar, né, quantas pessoas morrem no trânsito devido à bebida alcoólica, né, ao longo dos anos. Isso, quando a pessoa que está lendo vai ver, vai dizer, realmente, é isso mesmo, né? Estrutura básica, né? Vamos usar a estrutura básica na questão da reportagem. Vai lembrar que a estrutura básica dos textos, né? Que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Você vai ter o título principal e o secundário. As reportagens, tal qual as notícias, né, podem apresentar 2 títulos, um principal e um mais abrangente, chamando de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Então você tem um título que é o nome da reportagem. No nosso exemplo, os malefícios da bebida alcoólica ao volante. Isso é um título. Um subtítulo, como é que poderia ser? Bem, aí tem um título: os malefícios da bebida alcoólica ao volante, certo? E como, aí o subtítulo ia ser como prevenir e educar os motoristas para os motoristas. Isso seria um subtítulo, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vocês têm a lead, né? Esse termozinho aqui complicado, que na linguagem jornalística, como vocês podem ver, corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Discorridas, ou seja, contadas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, donde as palavras-chave serão apontadas, né? Assim, bem, existem leads que são apenas uma frase, né? Você tem um título ali e tem uma frasezinha logo embaixo. Um exemplo prático, a gente vai ver mais à frente. Acho mais interessante, né? Mas geralmente, como a própria explicação diz, é um textozinho que resume aquilo que você quer contar na reportagem sobre o assunto que está sendo tratado, né? Você tem um corpo do texto, certo? Que vai ser o que? O desenvolvimento da notícia, certo? Vai ser o desenvolvimento da notícia, que é onde realmente você vai contar aquilo que você está querendo falar, né? Sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente, né? Então, se no título você vai falar a seca no Brasil, título, né? Mais de 30 mil famílias vivendo
em total seca no Nordeste. Aí, no caso, esse poderia ser sua lead, né? E o texto, em seguida, você ia falar sobre essas 30 mil famílias, como vivem, se tem alguma ajuda do governo, quais prevenções e soluções que podem ser feitas, trazendo os dados ao longo do tempo, entre outras coisas, justamente para desenvolver um texto esse assunto que você está querendo falar, né? As principais características da reportagem, né? Vai seguir logo abaixo aqui, né? Que são texto em primeira e em terceira pessoa. Quem não sabe, primeira pessoa é quem é a pessoa que fala, né? Por exemplo, nesse exato momento eu estou falando em primeira pessoa. Ou seja, o professor Gerson está falando a vocês, né? E a terceira pessoa, né? Geralmente é o que? É um texto que não é pessoal, ou seja, você não vai falar o eu, né? Você sempre vai falar de forma impessoal, né? Como seria, por exemplo, algo um texto, uma fala impessoal? Se ocorreu, por exemplo, um, uma batida de carro, por exemplo, na rua, o que pode acontecer em primeira pessoa seria assim, é, eu acabei de ver um acidente aqui na avenida, nesse exato instante, onde pessoas saíram feridas e foram levadas de ambulância. Isso, no caso, é em primeira pessoa. Se eu quisesse falar em terceira pessoa, seria assim: acabou de ocorrer uma batida entre dois carros na avenida. As pessoas, apesar do acidente, passam bem, foram levadas ao hospital de ambulância. Você vê que eu não usei o eu, né? Eu usei o que? A terceira pessoa. Presença de títulos. É o nome da matéria ou da notícia que você passa. O título tem que ser chamativo para atrair as pessoas. Então, quando você vai fazer um título da reportagem, ele tem que ser chamativo, né? Algo que na hora que a pessoa lê, já queira, né, ver, já queira ler, né, ou ver aquela reportagem, né? Um exemplo de título chamativo, por exemplo, estamos no meio de uma pandemia devido à Covid, né? Coronavírus. Então poderia ser: a cura chegou. Quando você vê uma reportagem dessa, seja no Facebook, no jornal, numa revista, né? E tivesse, sei lá, uma imagem do coronavírus, ou a cura do coronavírus chegou, você já pensaria: nossa, meu Deus, a cura chegou. Aí já procuraria ler para saber se foi criada uma vacina, o que ocorreu para a cura da Covid chegar, né? Isso é um título chamativo. E aqui também a gente vai ter os temas, né, abordados, né? Quais os temas abordados dentro da reportagem? Você vai ter temas sociais, políticos, econômicos. Você vai ter bem aqui no texto da reportagem, você tem linguagem simples, clara, dinâmica, discurso direto ou indireto, né? Ou seja, tudo que vocês precisam saber é que isso aqui, né, vai se referir ao que? O modo que você fala, né?
Ou seja, nada de palavras difíceis, né? Você precisa se comunicar com a pessoa, né? Nem todo mundo conhece todas as palavras, então você tem que ser claro para que as pessoas entendam. A linguagem tem que ser simples, por isso que é menos rígida do que a notícia, porque a notícia tem a formalidade. Você não vai ver um jornalista no Jornal Nacional falando uma gíria, né? Objetividade, subjetividade. O texto geralmente, né, vai ser direto ao assunto, sem enrolação, como eu já disse aqui, certo? Linguagem formal, né? Então, o texto tem que ser simples, a linguagem tem que ser simples, mas de forma uma linguagem formal, ou seja, só recapitulando aqui, um jornalista ele não vai usar uma linguagem, não vai usar gírias no nosso dia a dia. Né? Você tem que usar uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo você tem que ser formal, ou seja, usar dessa linguagem que eu estou, por exemplo, falando com vocês. Né? Você não vai falar, e aí, meu irmão, vamos aqui a reportagem. Não, né? Você vai falar de forma simples, clara, conforme o que? A gente pode dizer assim, conforme a gente aprendeu a escrever, a entender como correto se falar, entre aspas, né? É basicamente isso que vocês precisam entender. Você não pode usar gírias, como eu disse, ou qualquer tipo de linguagem fora daquilo que é considerado padrão na escrita. Então, tudo que não for permitido na escrita não será permitido falar na reportagem. No caso das gírias, né? Esse texto, por exemplo, está em norma padrão, ou seja, linguagem formal. Então, você vai falar conforme a regra gramatical da escrita. Entenderam? Simples assim. Não é que você tem que falar difícil, apenas de forma correta gramaticalmente. Textos assinados pelo autor, então a reportagem também vai trazer o texto assinado por quem fez, o repórter, né? Ou o grupo de pessoas que fez a reportagem. Você assina o nome, pode ser no início, abaixo do título, no final, dessa forma destacada. Diferenças entre reportagem e notícia, para que não haja confusão. Então, a reportagem não precisa ser sobre algo atual, né? A reportagem geralmente ela vai trazer algo mais crônico, ou seja, no sentido de que ocorre ao longo do tempo. Por exemplo, na escola, como que seria essa reportagem, né? Seria sobre, sei lá, o calor na escola. Sua escola faça calor, desde quando você estudou. Então, uma reportagem num jornal de uma escola traria os malefícios do calor no desempenho dos alunos, né? Isso seria uma reportagem, né? É algo atual? Sim, mas quer dizer que só ocorreu aquela vez? Não. É algo que vem ocorrendo ao longo do tempo. A seca no Nordeste é algo que acontece há muitos anos. Isso é uma reportagem. Ela não necessariamente precisa acontecer nesse dia, agora, nesse instante. São temas sociais que ao longo do tempo vêm ocorrendo, né? Trata de problemas comuns, certos, na sociedade ao longo do tempo, como eu disse aqui. O texto é mais longo, é maior, bem mais elaborado. Na notícia, temos atuais e urgentes. Acabou de ocorrer uma batida de carro bem ali. Sai logo na notícia, uma notícia urgente, né, que ocorreu naquele dia, geralmente. Né, geralmente ocorre no
no dia, geralmente no dia que ocorre, que se é passada a notícia, né? Que mais redundância para vocês, né? Ocorre no dia, no mesmo dia da notícia, o texto é curto, né? E por ser curto ele é mais rígido, ou seja, você tem que falar de uma forma, tem que ter título, chamada, o dia, a hora, né, que ocorreu, né? E aqui eu vou trazer um vídeo, né? Agora, onde eu fui buscar o que? Uma reportagem. Essa reportagem ocorreu na revista Veja, né? Como vocês veem aqui, ó, revista Veja, né? Nessa revista, como vocês podem ver, a reportagem trata do que? Da Covid-19, certo? E os motivos para a esperança no Brasil, das 100.000 mortes, né? Infelizmente já passamos esse número, já são mais de 100.000 mortos. Então aqui tem um título, né? Você tem um título, você tem aqui, por exemplo, que temos o subtítulo: marca atingida neste sábado mostra o tamanho da tragédia, mas país que testa a vacina tem queda da transmissão, da letalidade e da medida de óbitos e casos, né? Isso daqui, pessoal, assim, pode ser um subtítulo, mas aqui está mais para um que uma lead. O que é uma lead? É um pequeno resumo da reportagem, né? Porque o que vai contar essa reportagem? Primeiro, ele fala lá no título dos 100.000 mortos, mas vai falar da esperança. O que é a esperança? A vacina. O país que está testando a vacina que pode trazer cura, certo? E aqui eu deixa eu ver se vai, né? Tá aqui. O vídeo tá rodando, né? E aqui eu destaque para vocês o título, certo? Aqui que é a lead, que é o resumo do assunto tratado na reportagem. Logo aqui embaixo você tem o que? O texto assinado pelo autor, que é a redação. Aqui você tem uma imagem, certo? Para ilustrar. E aqui, né, você tem um texto que fala sobre o que? Os 100.000 mortos alcançados no dia 8, né? Aqui vocês têm os dados, os países, os casos de mortes, certo? Os casos de mortes, 43.505. E aqui você tem um gráfico, ó, os dados da reportagem aqui, né? Que vão retratar o que? Os casos, aumento, que a progressão dos casos de Covid no Brasil ao longo do tempo, né? Você vê a crescente, a localidade, a taxa de natalidade, de letalidade, perdão, dos casos de Covid, certo? Vacina. Quem está desenvolvendo? A Universidade de Oxford, na Inglaterra, está desenvolvendo uma vacina. Aqui já é o texto contando, né, essa ideia da vacina que está sendo desenvolvida na Inglaterra, certo? E basicamente isso é a estrutura de uma reportagem, ok?
Não tem segredo, não tem dificuldade. Espero que tenha ajudado vocês. Perdão se ainda não é perfeito, né? Eu espero melhorar ao longo do tempo. Agradeço a vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Desde já agradeço e tchau.